Os objetivos da nossa disciplina, né, eu coloquei aqui. Tem uma pessoa que não se apresentou, não sei se ela está aqui na aula hoje, que tem um problema, não sei se é uma deficiência visual, ela está aqui hoje na aula, vocês sabem quem é? Verediana. Eu acho que ela tá, professora. No início, acho que Tamires falou que ela estava. Ela saiu, parece, porque não estava ouvindo direito, aí vai voltar. Ah, tá bom. Então vamos lá, né? Como é? Ela é a mãe da turma. Ela é a mãe da turma? Aí eu queria que ela se apresentasse, então, para a gente ver. Mas quando ela voltar. Sim, os objetivos da nossa disciplina, né? Quais são? Prestar cuidado de enfermos com qualidade, segurança e humanização. Reconhecer as principais patologias, né? As principais doenças que acometem a pessoa idosa e o adulto. E identificar os sinais e sintomas, né? Alguns distúrbios fisiopatológicos, estabelecer comunicação terapêutica com o cliente, a família e a equipe, manter a capacidade funcional do cliente, auxiliando na adaptação às limitações, né, consequentes das doenças que aparecem. Ensinar o cliente técnicas que promovam o autocuidado, né, a gente tem que dar autonomia à pessoa idosa, né, a gente não pode tratar ele como um coitadinho, tem que dar autonomia para que ele possa continuar fazendo as suas atividades diárias dentro da possibilidade dele, né? Aplicar normas de segurança para o cliente em tratamentos especiais. Aqui tem mais objetivos, né? Que vocês vão ver, que vocês, não sei se já estão com a apostila, mas eu coloquei aqui para a gente ver. E o que a gente vai aprender, tá certo? Os conteúdos que serão ministrados, que são o quê? As principais doenças do sistema neurológico, cardiovascular, respiratório, digestório, endócrino, osteoarticular e muscular, hematológico e a epidemiologia do envelhecimento. E hoje a gente começa com a epidemiologia do envelhecimento, tá? Desculpa, gente. Antes da gente conhecer as doenças, então a gente vai conhecer um pouquinho o que é gerontologia, né? E é a ciência gerontologia. Então, a gerontologia ela vem do grego geron, que significa homem velho, frequentemente definida como estudo científico do envelhecimento. A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento da pessoa. E aí, o envelhecimento, a gente diz assim como a criança não pode ser considerada uma miniatura do adulto, o idoso também não deve ser tratado como se fosse sua continuação, como se fosse o quê? A continuação de uma criança, tá? O envelhecimento não é uniforme, portanto, não é possível escolher um indicador. Não tem uma causa para se envelhecer, não tem um indicador único. Pode-se dizer que é o conjunto das alterações estruturais e funcionais do organismo. Então, quando acontece esse conjunto, né, a perca de alterações estruturais dos funcionamentos do organismo, acontece o envelhecimento. Essas percas faz o quê? Elas se acumulam, né, progressivamente e especificamente com a idade. Então, com a idade, de acordo com o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo. E para a gente envelhecer, é necessário apenas a gente nascer. Então, quando a gente nasce, a gente já começa o processo do envelhecimento, tá certo, gente? Se for rápido, vocês peçam para eu ir mais devagar. Idade vezes vida. O processo do envelhecimento é para todos, como eu falei para vocês. Quem não envelhece, morre antes de envelhecer. Então, o processo de envelhecimento é degradativo, progressivo, a gente vai envelhecendo de acordo com o tempo e não tem como escolher, não é algo que a gente escolha. A gente não escolhe ser velho, né? Estar velho, se tornar velho, é um processo no meio.
Atualmente, são vários os esforços no sentido de manter o idoso inserido no meio social. Antigamente, o idoso ele era mais excluído, tá certo, gente? Era visto como uma pessoa que se aposentou, era uma pessoa inútil e pronto, não servia mais para nada. Se aposentou e ia estar dentro de casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existem vários esforços para incluir esses idosos no meio da sociedade, como estudar, ainda tem vagas de trabalho em empresas, né, para as pessoas com mais de 60 anos, 50, 60 anos. Então, existem vários esforços da sociedade para inserir esse idoso no meio, né, para que ele não se sinta uma pessoa inútil e fique isolada. Então, existem esses esforços. Tem idosos que estão se formando depois dos 60 anos, 90 anos, já tem caso de idosos. E existe também uma alta taxa de suicídio entre idosos com mais de 70 anos. Então, essa taxa de suicídio, ela vem crescendo justamente por isso, né? Apesar da sociedade estar fazendo ainda esse esforço de colocar o idoso inserido na sociedade, né? De ter os meios de inclusão, mas mesmo assim, o idoso ainda sofre muitos maus tratos, ainda é muito abandonado, né? Isolado dentro de suas casas, abandonado pelos familiares. Tem idosos que não têm o direito de segurar os seus netos no colo, né? Porque as pessoas jovens acham que a velhice pega, ou então é uma doença que contamina, e tudo isso acometem vários problemas para o idoso, como depressão, ansiedade, né? E aí o idoso, ele vai se sentindo aquela pessoa inútil, que não serve mais para nada, e infelizmente a taxa de suicídio, ela vem crescendo na população idosa. Aí então, a gente vê aqui, ó, nessa faixa etária, foi registrada a taxa média de 8,9%, certo? De mortes por cada 100 mil nos últimos 6 anos. Então, essa informação que eu estou trazendo para vocês é do Ministério da Saúde de 2018, então, é uma informação muito nova, né? Então, o que ela vem falar para a gente? Que para cada 100 mil idosos, 8,9 dessas pessoas, elas tiram sua própria vida, certo? Para a gente ver como é um caso grave ainda na nossa população. Os nossos idosos sofrem muito ainda. Né? E os aspectos gerais do envelhecimento. O que é que acontece no nosso organismo, né? A gente vai ver. Além de alterações estruturais e funcionais, a composição corporal vai sofrendo modificações importantes com o envelhecimento. A gordura corporal ela vai aumentando com o avanço da idade, certo? Aos 75 anos é praticamente o dobro daquela aos 25 anos. Então, o corpo também vai mudando, as estruturas funcionais também vão mudando. Né? A água corporal total diminui de 15% a 20%, principalmente às custas da água intracelular, com redução de componentes intra- e extracelulares, principalmente os íons de sódio, potássio, provocando maior susceptibilidade a graves complicações frequentes, né, das perdas líquidas e maior dificuldade à reposição do volume perdido. Existe também o que? A redução da albumina, né, que ela altera o transporte de diversas drogas no sangue, que é importante a gente saber aqui. A albumina, ela é produzida no nosso fígado, tá certo, gente? E lá no fígado é onde se metaboliza várias medicações. Quando vocês forem estudar farmacologia, vocês vão aprender isso. Então, com a idade, essa albumina ela vai sendo reduzida. Então, esse processo de metabolização de medicação também fica reduzido na terceira idade. Alguma dúvida? Se tiver, podem falar, tá certo? Que a gente diminui aqui a velocidade.
A tolerância à glicose também se altera, criando, às vezes, dificuldade para se diagnosticar o diabetes, apesar de ser uma doença que incide com muita frequência na pessoa idosa. E aí a gente vai aprender agora senescência vezes senilidade, certo? Senescência é o processo de envelhecimento normalmente. É de suma importância para os profissionais de saúde que lidam com pacientes idosos conhecer e distinguir as alterações fisiológicas do envelhecimento, denominada senescência, daquelas do envelhecimento patológico ou senilidade. Então, é importante a gente saber o que é mobilidade, tá bom? É a capacidade de um indivíduo de se mover em um dado ambiente, função básica para a execução de tarefas, realizar atividades de vida diária e manter sua independência. Então, a mobilidade é a capacidade do indivíduo se mover e realizar suas tarefas diárias, tá certo? E manter a sua independência. A independência é a capacidade de autocuidado e realizar as atividades diárias, sem auxílio de outra pessoa. A dependência, incapacidade de realizar ou não as atividades de vida diárias, sem o auxílio. É definida em graus leve, moderado e avançado, aqui de acordo com o grau, de acordo à dependência desse paciente. E a autonomia, que é capacidade e direito do indivíduo de poder eleger por si próprio as regras de conduta, a orientação de seus atos e os riscos que está disposto a correr durante sua vida. Conceito amplo inclui o quê? Poder decisório, tá certo? Integridade cognitiva. Então, a autonomia é o direito desse indivíduo ele decidir, tá certo? As regras, as condutas da vida dele, sem que outra pessoa ela possa tomar essas decisões por ele. Um exemplo que eu vou dar para vocês é a vacina da Covid-19. Né? Tem muitos idosos que eles têm autonomia, eles são lúcidos, eles podem decidir por eles mesmos, só que o que está acontecendo? Eles não estão tomando a vacina, porque os familiares não deixam. Chega no idoso e diz, não, meu pai não vai tomar, minha mãe não vai tomar. E aí o idoso quer tomar, mas não toma porque a família tira a autonomia dessa pessoa. Sendo que ele é uma pessoa consciente e tem o direito de tomar suas decisões. Deu para entender, gente? Me respondam, viu? Não deixa eu falando só, não. Deu. Para eu saber que vocês estão aí. Tudo bem. E a capacidade funcional, o que é? Define-se com a manutenção plena das habilidades físicas e mentais desenvolvidas ao longo da vida, certo? Necessárias e suficientes para uma vida com independência e autonomia. É o grau de preservação da capacidade de realizar as atividades básicas de vida diária, o autocuidado e o grau da capacidade para desenvolver atividades instrumentais de vida diária, relação estreita com a avaliação funcional. Aquele idoso que ainda faz tudo dentro de casa, né? Que faz a sua comida, que ainda arruma a casa, que tem essa capacidade de fazer isso. Então, a gente chama capacidade funcional. E a saúde do idoso, ela é um complemento, certo? Assim como a nossa. Então, ela é formada pelo quê? Saúde mental, mais saúde física, mais independência funcional e autonomia, mais independência financeira, mais suporte familiar,
mais integração social. Então, a saúde do idoso é um conjunto de tudo isso daqui. Saúde física, independência, né? Autonomia, independência financeira, suporte familiar, que é muito importante, integração social, e aí dentro dessa integração social, a gente fala dos grupos de idosos, grupos de igrejas, né? Tem idosos que participam muito de grupos da igreja, pastoral da pessoa idosa, esses grupos, né? Apostolado da oração. Então, tudo isso é o que forma a saúde do idoso. Se tiver algo errado, então surge patologia, surgem as doenças. E a epidemiologia do envelhecimento, né? Desde a virada do século XX, o processo conhecido como transmissão demográfica e epidemiologia vem se traduzindo em mudanças relevantes na demografia dos países. Com o aumento progressivo da população idosa, constitui-se em grande desafio para a saúde pública e para os sistemas de saúde mundiais, no que se refere a proporcionar um atendimento adequado à população. Então, assim, o nosso país, o país brasileiro, o Brasil, ele não se programou, não se organizou para o envelhecimento populacional. Então, a gente vai ter uma população grande de idosos, mas a gente não se programou para isso. Então, aí vem vários impactos, certo? Impacto socioeconômico, né, que a gente vai estudar isso também. O mundo ele está envelhecendo de forma acelerada, consequência dos avanços tecnológicos da medicina. Antigamente, nascia muita gente, mas também morria muita gente, tá certo? A gente tinha uma taxa de mortalidade muito alta na infância. E aí, de acordo com os avanços tecnológicos, né, da medicina, métodos contraceptivos, inovações cirúrgicas, usos de medicamentos preventivos, né, tratamentos inovadores e saneamento básico, veio se mudando esse cenário, né? Então, as pessoas, elas nasciam e conseguiam sobreviver por mais tempo, né? A saúde veio tendo a melhora. Quando vocês forem estudar saúde coletiva, vocês vão ver que a gente não tinha saneamento básico, então existiam muitas doenças, né, típicas daquele tempo, e depois que a família real veio para o Brasil, então começou a se pensar em saneamento básico, em saúde, né? Antigamente, só quem tinha direito à saúde era as pessoas que tinham dinheiro. Então, quem tinha dinheiro pagava pela saúde. Quem não tinha dinheiro não tinha sistema único de saúde. Então, o que acontecia com essas pessoas? Elas procuravam curandeiros, os boticários, que vocês vão aprender isso bem direitinho, em saúde coletiva. Eu não sei se vocês já estudaram. Já pagaram saúde coletiva? Não. Pronto. Então, antigamente, as pessoas, quando não tinham dinheiro, elas tinham que procurar essas pessoas. Os boticários eram aquelas pessoas que faziam chá. Então, as doenças eram tratadas com chá, os curandeiros, né? As casas de caridade. Quem não tinha dinheiro, quem tinha dinheiro, a família real, que tinha dinheiro, tinha seus próprios médicos. Então, de acordo com o passar do tempo, as inovações tecnológicas, os avanços tecnológicos, foi se mudando esse cenário, né? A gente conseguiu o SUS, graças a Deus. O SUS, vocês vão aprender que é consequência, né, da luta da população por saúde. Então, fomos nós que fomos às ruas, nossos antepassados, né? Foram as ruas que lutaram por esse direito e hoje a gente tem um SUS, então a gente tem que defender muito o SUS. Eu defendo e é o melhor plano de saúde que a gente tem, é o SUS, porque a maioria da população idosa,
da população que não é idosa também depende do SUS, e aí você chega e você tem um atendimento universal, né, ali naquele local. Então, devido a esses avanços, a população ela foi ficando mais idosa, porque ela conseguiu sobreviver mais tempo. E em 2050, a densidade demográfica de pessoas idosas no mundo poderá chegar a 2 bilhões de indivíduos. É só para a gente ter uma basezinha de como o mundo ele está envelhecendo. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, de 2011, o envelhecimento da população aumentará ainda mais nos anos futuros. Há uma projeção de crescimento no número de pessoas com 65 anos ou mais, de 524 milhões em 2010 para quase 1,5 bilhão em 2050, com a maior parte delas concentrada nos países em desenvolvimento, no nosso país, né? Resultando numa grande transformação na demografia e na saúde pública. Se gera gastos para ter saúde pública, né? Quem paga a saúde pública somos nós. Nós que pagamos o SUS, nós que tiramos dinheiro dos nossos impostos, de tudo que a gente vai fazer para ter o SUS. Então, a saúde é pública, mas, porém, a gente paga os nossos direitos e deveres, né? Estamos lá, está lá na Constituição, a gente tem o direito da saúde pública, a gente paga. Se vocês concordam comigo, vamos analisar. Se a população idosa, se a população do mundo ela está envelhecendo, quem que vai trabalhar para manter a nossa saúde, para manter tudo, o nosso país funcionando? Então, tem um grande impacto, certo? Socioeconômico na nossa sociedade. Se a gente for analisar, a gente tem que ver em todas as partes. A gente vê que tem esse grande impacto, que vai existir. Principalmente porque o Brasil ele não se preparou para isso. E nem vem se preparando. Vem se pensando em saúde da pessoa idosa, né? Agora. Se pensando no mundo, no Brasil envelhecendo, agora. Enquanto os outros países ricos, já vêm pensando nessa situação há muito tempo, né? Criando políticas para resolver essa situação. Nós, brasileiros, ainda estamos muito atrás, né? Não se tem políticas ainda públicas voltadas para esse grupo idoso. Estão se criando agora, tá certo, gente? Só para vocês verem o impacto que causa. No Brasil de hoje, pronto, essa informação aqui é de 2020, no Brasil de hoje, 7,6% da população tem mais de 65 anos, tá certo? Essa parcela vai aumentar, certo? Que será de quê? 9,4% em 2020, então, 2020, e 11,3% em 2025, padrão similar a alguns países ricos. Então, a gente está envelhecendo igual os países ricos, porém, os países ricos têm políticas voltadas para isso. Nós ainda estamos engateando nessa situação. Há uma expectativa que esta proporção seja de 18,6% em 2030 e de 33,7% em 2060. Deu para vocês verem aí a situação? Alguma dúvida, turma? Posso continuar? Legal? Pode? Pode. Vamos lá. A independência e a autonomia nas atividades de vida diária estão intimamente relacionados ao funcionamento integrado e harmonioso das seguintes grandes funções e domínios. Essas são as funções do nosso organismo, certo? Então, essa independência e essa autonomia, ela está ligada nessas funções, que são quais? Cognição, humor, mobilidade e comunicação. 4 funções, que a gente vai aprender sobre elas.
A cognição. Quando a gente está ficando idoso, vai acontecer o quê? Alterações da cognição são caracterizadas pela perda de várias funções naturais dos sistemas do corpo humano, certo? Esses são comandados pelo sistema nervoso central, que ao envelhecer gradativamente, perde tal comando, causando assim numerosos prejuízos. Então vamos entender. As alterações cognitivas, elas são comandadas pelo nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente vai envelhecendo gradativamente, a gente vai tendo alguns prejuízos, tá certo? Causando numerosos prejuízos também para o nosso organismo. Prejuízos esses que são fisiológicos, metabólicos, mentais, certo? Para o idoso. As alterações características do envelhecimento levam aos déficits cognitivos, comumente observados como naturais do envelhecimento, certo? Então, esses déficits cognitivos são naturais do envelhecimento, que são o quê? Esquecimentos de fato recente. Então, é natural as pessoas, quando vão envelhecendo, irem esquecendo dos fatos recentes, mas aí a gente tem que entender uma coisa. As pessoas esquecerem de fatos recentes e ter demência, que é algo normal da idade, que vai acontecendo, e ter Alzheimer, que Alzheimer é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, tá bom? Então, a Alzheimer, ela é diferente, e a demência é normal da terceira idade. Deu para entender, né? Dificuldades de cálculo, também ficam com dificuldade de fazer cálculo, e alteração na atenção. Vocês também vão ver que um idoso internado, no seu ambiente hospitalar, ambiente de trabalho da gente, né? Um idoso internado, muitas vezes ele perde a noção do tempo e do espaço. Noção do tempo, do espaço, da hora. Ele não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe onde está. Então, nós, como profissionais de saúde, temos que ser capazes de nos colocarmos no lugar dessa pessoa idosa e falar para essa pessoa: fulaninho, seu João, bom dia, eu vim fazer sua medicação, hoje é dia tal, né? Hoje é dia 14 de 2020, o senhor está internado aqui no Hospital Maternidade Santa Luzia, na cidade de Carnaubais, e eu vou fazer sua medicação agora são apenas 6 horas da manhã. Então, nós, como profissionais de saúde, temos que nos colocar no lugar de outra pessoa, né? Sempre, toda a vida que vocês forem fazer medicação em um paciente, mesmo ele estando dormindo, se for um paciente só, acorde ele para informar que está fazendo, certo? Porque muitas vezes não informa, você esquece de anotar, que não é para esquecer jamais, mas você esqueceu de anotar no prontuário, aí vem lá uma pessoa e diz: fulaninho, seu João, o senhor tomou sua medicação de 6 horas da manhã? Ele vai dizer: não, tomei não. Aí vai lá, faz a mesma medicação, só que você já tinha feito, né? Então, ele vai tomar a medicação 2 vezes, porque ele estava dormindo. Se for uma pessoa idosa, né, que esteja dormindo e tem um acesso, chama o acompanhante, acorda o acompanhante e explica ao acompanhante: vou fazer a medicação do paciente, para o acompanhante ver o que vocês estão fazendo. Isso são formas de segurança para a gente, tá certo, gente? E nunca, jamais, em nenhuma hipótese, esqueçam de anotar a medicação, tudo que vocês forem fazer no paciente. Medicação, troca de curativos, banho no leito, anotem tudo no prontuário do paciente. Não esqueçam, porque a segurança da gente é um documento. O prontuário do paciente é um documento. Tá certo, gente? Dúvidas? Nenhuma. Então vamos embora. Vocês não me deixam falando só, não. Transtorno de humor, né?
Os transtornos de humor, eles podem vir como depressão, ansiedade e bipolaridade. Se você prestar atenção, às vezes as pessoas idosas, elas estão de um jeito, né? Não sei se vocês têm idoso em casa, mas se vocês tiverem, prestar atenção, uma hora está de um jeito, e daqui a pouco está ranzinza, como falam, né? Ai, um idoso ranzinza, que é mal-humorado, que você não pode chegar perto, não pode perguntar nada, né? Que já vem brigando. Então, eles sempre têm os transtornos de humor, tá certo? Depressão também tá junto. A bipolaridade, porque uma hora está de um jeito, outra hora já está de outro jeito, né? Então, esses são os transtornos de humor. E a mobilidade, né? Para alguns autores, a mobilidade é a capacidade do deslocamento do indivíduo pelo ambiente, sendo um componente de função física extremamente importante. Constitui-se um pré-requisito para a execução das atividades, né, diárias e para a manutenção da independência. Então, para alguns autores, a mobilidade é isso. O paciente ele ter condições de fazer as suas atividades diárias e também ter a sua independência, né? Ela está condicionada a fatores extrínsecos e ambientais ou fatores intrínsecos. Os fatores intrínsecos estão representados pelo condicionamento cardiorrespiratório, por difusões de sistemas fisiológicos, né? E pela postura, marcha, que é aquele paciente como ele anda, a gente chama postura e marcha. Já os fatores extrínsecos ou ambientais são aqueles relacionados à circulação e mobilidade do idoso em seus ambientes de convívio, né? Desde o quarto, banheiro, sala, até os espaços urbanos e deslocamentos externos, incluindo viagem. Então, quando se tem um idoso em casa, tem que se pensar em tudo, tá certo? Para essa mobilidade do idoso, como adaptar banheiro, né? Colocar no banheiro aquelas barras de ferro para que o idoso ele possa se segurar, possa tomar banho sozinho, fazer as necessidades fisiológicas sozinho, né? Se tem um banheiro que tem aqueles boxes de vidro, tirar os boxes de vidro, porque o idoso ele pode cair, quebrar e ter um acidente gravíssimo, né, no banheiro. Se tem tapetes em casa, então tem que ser o tapete antiderrapante, ou então tirar todos os tipos de tapete, para que o idoso ele não venha cair. Então, quando se tem idoso em casa, tem que se pensar. Se tem batentezinhos, tem que ter cuidado com esses batentes, né, para o idoso não cair. Se tem escada, tem que ter cuidado para ele não subir, o quarto seja embaixo, para que ele não possa subir, para diminuir os acidentes. Então, tem que se pensar, reestruturar o ambiente daquela casa para a pessoa idosa. E a comunicação. A comunicação é o elo entre o isolamento e a atividade social. É por meio da fala, da audição e da linguagem que a inclusão acontece. Pode ser considerada importante causa, né, de perda de restrição de participação social, funcionalidade, comprometendo a capacidade de execução das decisões tomadas, afetando diretamente a independência do indivíduo. Então, muitas vezes, a gente não dá autonomia da pessoa idosa conversar, né, falar. A gente acha que o idoso ele só fala besteira, não dá atenção àquela pessoa idosa. Então, a gente tem que dar autonomia a ele, a gente tem que dar espaço, dar liberdade, né? Nunca cortar os assuntos, as conversas da pessoa idosa. E as principais doenças e agravos que acometem o idoso, certo? Fatores de risco e prevenção para os acometidos mais frequentes no idosos. Acometimento, gente, mais frequentes no idoso. Então, quais são? Entre as doenças crônicas não transmissíveis,
mais comum na velhice, destacam-se a pressão, a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes, que juntas são consideradas como os principais fatores de risco para o desenvolvimento de complicações renais, doenças cardíacas e cerebrovasculares, representando, portanto, altos custos médicos e socioeconômicos, certo? Decorrentes principalmente das complicações que acompanham. Então, essas doenças, hipertensão, diabetes, né? Elas juntas, elas podem ocasionar várias outras doenças, vários outros prejuízos para outros sistemas, como os cerebrovasculares, que a gente pode contar sobre o quê? AVC, né? Que é uma doença do sistema nervoso central, nosso cérebro, que é como é o cérebro. E aí vem o quê? Altos custos com essa pessoa, né? Porque o SUS é saúde pública, mas tem um custo, né? O custo é muito alto. E quem é que paga? Nós. Então, sempre é melhor prevenir. Outras doenças crônicas que acometem os idosos, porém em menor proporção, são câncer, doenças respiratórias e mentais, né? E inflamatórias reumáticas, que somadas à hipertensão e à diabetes, aumenta sobremaneira as consequências danosas no processo de saúde e doença da população idosa. E a gente vai aprender um pouquinho agora sobre hipertensão e diabetes. Alguém já ouviu falar? A hipertensão e diabetes são doenças bem famosas, né, gente? Professora, minha mãe tem isso, infelizmente. Eu vivo monitorando ela todos os dias. Então, são duas doenças muito perigosas. São duas doenças, gente, silenciosa, né, hipertensão e diabetes. E que juntas elas causam muito prejuízo. E a gente vai aprender um pouquinho sobre ela. Aqui é a hipertensão arterial sistêmica, né, que é o quê? A hipertensão arterial sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares, levando à diminuição na qualidade e expectativa de vida da população. Considerada uma condição clínica multifatorial, não existe só uma causa, tá certo? Caracterizada por níveis elevados sustentados de pressão arterial. Frequentemente associa-se a alterações funcionais e estruturais dos órgãos-alvos e alterações metabólicas, que os órgãos-alvos são coração, encéfalos, rins e vasos sanguíneos. Então, a diabetes, ela tem que ter aquele nível em comum, né? Aquele nível alto, e se manter. Então, a gente tem que ver a diferença aí, tá certo? Nós, como profissionais de saúde. O que é que a gente tem que ver, professor? Para se diagnosticar pessoa com hipertensão, essa pessoa, ela precisa ter um número alterado na sua PA, na sua pressão, e esse número permanecer com vários episódios, tipo, durante uma semana, durante 10 dias, né? E a gente vê a diferença. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Vocês, como técnicos de enfermagem, estão no trabalho de vocês direitinho, chega um paciente que pedindo para vocês aferir a pressão, né? E aí vocês vão lá e aferem essa pressão do paciente. Pronto. Deu 180 por 180 por 113, né? Aí deu uma pressão elevada. Então, qual é o papel de vocês? Vocês vão perguntar, você está passando por alguma situação difícil, né? Ou então, o senhor chegou agora, veio caminhando, ele vai dizer, não, vim não.
Você está passando por alguma situação difícil? Ah, meu pai morreu, perdi meu pai há pouco tempo. Então, aí não é considerado uma hipertensão. É considerado um pico hipertensivo. Esse paciente teve um pico hipertensivo porque ele estava passando por uma situação difícil na casa dele. Então, nós, como técnicos de enfermagem, temos que ter esse olhar, certo? Saber diferenciar. Então, o que aqui você vai fazer? Esse paciente vai tomar um calmante e vai ajudar essa situação. O médico que vai prescrever, né? Quando é um paciente que é considerado hipertensivo, chegou com a pressão alta, não está passando por nenhuma situação em casa, né, normal, veio amanhã de novo, aferiu, está alta de novo, passou a semana todinha vindo, aferindo a pressão, deu aquela pressão alta, alta, alta. Então, aí é um paciente hipertensivo. O que é que a gente faz? Orienta a procurar um médico para que ele possa tomar as medicações. E muitas vezes só com a dieta, mudança de alimentação, vai resolver essa situação. Vocês também têm que ter cuidado com a síndrome do jaleco branco, tá certo? Porque tem pacientes que só só em chegar no hospital, a pressão dele já sobe. Só em ver uma pessoa com jaleco branco, a pressão dela já sobe. Então, a gente tem que ter esses cuidados e ter a sensibilidade, né, para identificar esses casos. Outra coisa, quando vocês forem aferir a pressão de um paciente, sempre, se for no postinho, na UBS, vocês estão trabalhando numa UBS, chega um paciente para aferir a PA, a pressão. O que vocês vão fazer, né? Anotem isso no caderninho de vocês, que é para vocês levarem para a vida de vocês. O que vocês vão fazer? Pede para o paciente esperar 10 minutos para aferir a pressão. Ah, eu vim de carro. Mesmo assim, vindo de carro, pede para esperar os 10 minutos. Aferiu a pressão no braço. Ah, eu não auscultei. Aferi no braço esquerdo, mas não auscultei. Não consegui auscultar a pressão do paciente. Eu tiro e vou aferir no braço direito. Mesmo assim, professor, eu não consegui auscultar. Eu tiro, espero mais 5 minutos e vou aferir de novo, tá certo? Eu não vou colocar e sulfar de novo e aferir, não, porque vai dar problema. Eu tiro e espero mais 5 minutos para olhar de novo, novamente. O paciente está fechado, não. Explica, olha, vai dar alteração na sua PA. Se eu aferir de qualquer jeito, vai dar alteração na sua PA. Outra coisa que vocês têm que saber, paciente que é tabagista vai ter uma pressão alterada, paciente que é etilista também tem uma pressão alterada, tá certo? O paciente vai aferir a pressão, mas está com a bexiga cheia, também vai dar uma pressão alterada. Você pede para ele fazer xixi, né, esvaziar a bexiga para você olhar novamente. Isso eu estou falando de centro de saúde, UBS, tá certo? Quando se passa para hospital, já é urgência e emergência. Então, em urgência e emergência, não se tem esses cuidados, porque o paciente está com uma doença grave que precisa ser atendido logo, né? Então, afere a pressão, assim que o paciente chega. Deu para vocês entenderem, gente? Turma, interajam comigo. Deu sim. Professora, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Essa espera desses minutos, né, no postinho que você falou, é só para, assim, em especial aos idosos ou também para a população em geral? Para a população em geral. Ok. Porque tem interferência, sabe? Da alteração. Se o paciente acaba de chegar, porque assim, vocês vão aprender que o que é a pressão, o que é a nossa pressão. É a força, vou explicar assim dessa maneira para vocês, é a força que o sangue, né, faz na nossa paredes, nossos vasos sanguíneos. Então, nosso sangue, ele está circulando, então,
essa força. Quando a gente se movimenta, vocês concordam comigo que há uma alteração, né, nessa circulação do nosso sangue, que a gente está em movimento. Então, quando há essa alteração, então essa força fica maior. A gente precisa esperar um pouquinho para aferir. Outra coisa, aferir pressão também do paciente, com a perna cruzada também dá alteração, tá certo? Então, pede, meu pai do céu, sabe? Então, falou. Então, pede para o paciente descruzar a perninha, sentar normalmente, sentar com postura na cadeira e afere a pressão. Todas essas coisas dão alteração. Se o paciente vier bravo para cima de vocês, porque tem paciente que dá bravo, não, porque eu quero olhar logo minha pressão, porque eu tenho que passar pelo médico, aí você explica, olha, eu posso olhar, mas sabendo que o senhor vai tomar medicação para pressão sem necessidade, porque sua pressão pode estar alta, porque o senhor está se movimentando. Né? Então, essa regrinha serve para todo mundo, paciente novo, paciente idoso, tá certo, gente? Deu para aprender, né? Existe uma relação direta, né, da PA com a idade. No Brasil, observa-se que prevalência em torno de 50% para a população idosa. Então, 50% dos pacientes que são hipertensos, eles são a pessoa idosa, tá bom, gente? E o diabetes? Diabetes é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia, que é o aumento da glicemia, tá certo? Decorrente de defeito na ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambas as partes, tanto na ação como na secreção de insulina. E vocês estudaram anatomia e viram que a insulina é fabricada onde mesmo? Produzida onde a insulina? Quem lembra? Quem lembra, me ajude. Professora, acho que a insulina é produzida no pâncreas, eu acho. Não tenho certeza, não. Isso mesmo. A insulina é produzida no pâncreas. Então, um defeitozinho nessa produção ou na secreção de insulina é o que causa o diabetes, né? Essa desordem crônica no metabolismo de glicose, com aumento persistente da glicemia, pode desencadear complicações agudas ou crônicas no sistema cardiovascular, né, renal e neurológico. Então, esse problema de diabetes, essa deficiência, né, da insulina, pode ocasionar outras patologias, né, no sistema cardiovascular, coração, no sistema renal, nos rins e neurológico também, tá bom? E aí a gente vai estudar isso também mais na frente. O diabetes tipo 2 é responsável por 90 a 95% dos casos dessa doença. Então, Francisco et al., 2018. Os fatores de risco, tá bom? Vamos aprender agora, que é importante a gente saber. Os fatores de risco são condições ou aspectos biológicos, psicológicos ou sociais associados estatisticamente a maiores probabilidades futuras de morbidade e mortalidade. Os fatores de risco para o diabetes e a hipertensão são múltiplos, sendo alguns comuns e outros específicos. Então, a gente vai aprender quais são os comuns, né, que tem na diabetes e tem na hipertensão, e os específicos de cada um. Aqueles relacionados a comportamentos e hábitos de vida são atualmente prevalentes na população. Então, a gente vai ver aqui um quadrozinho, ó, os fatores de risco para hipertensão e para diabetes, os comuns, tá certo? Fatores de risco comuns para hipertensão e diabetes, quais são? A idade, o excesso de peso, né, sobrepeso e obesidade, por isso que é importante, né, se manter no peso, ter cuidado com a alimentação saudável, porque tem muita gente que
acha que se manter o peso é por conta de aparência, né? Mas não é. Existe questão de saúde, então é muito importante. O sedentarismo, tá bom, gente? O sedentarismo é um fator de risco comum entre os dois. Etnia, certo? De alto risco para negros. História familiar, parente de primeiro grau com diabetes ou hipertensão, condição socioeconômica desfavorável, também entra no meio. Fatores de riscos específicos para a diabetes, o diabetes. Pré-diabetes, mulheres com diagnóstico prévio, né, de diabetes na gravidez, tá bom? Então, quem é mulher que engravida, que adquire a diabetes gestacional, futuramente ela pode desenvolver diabetes também, tá bom, gente? Então, quem é a mulher que desenvolveu tem esse histórico também. Histórias de doença cardiovascular, hipertensão arterial. Quem tem hipertensão arterial provavelmente vai desenvolver diabetes também no futuro. Elas duas sempre estão andando juntas, tá certo? Como se fossem duas irmãs, ou então duas primas, Laís e Priscila, acho que é. As duas primas, uma vai levando a outra. Quem tem hipertensão, né? Quem tem colesterol alto também pode desenvolver diabetes. Síndrome dos ovários policísticos, certo? Então, quem tem síndrome de ovário policístico, Simária, professora, pode desenvolver o diabetes no futuro. Uso crônico de medicações também, e essas medicações como corticoides. Os corticoides, eles são muito prejudiciais para a saúde da gente. E quem também faz uso de tabagismo, tá bom? E os fatores de riscos específicos para a hipertensão, quais são? Só de hipertensão. Ser do sexo masculino já é um fator de risco. Uso excessivo de sal e uso excessivo de álcool. Então, 3 coisas. Ser do sexo masculino, uso excessivo de sal e uso excessivo de álcool. Deu para entender, não foi? Então, vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Aqui é sobre a nossa glicose, tá certo? Coloquei um quadrozinho para vocês. A glicemia normal, qual é? A glicemia normal, vocês têm que saber para orientar os pacientes de vocês. Glicemia normal em jejum é entre 70 e 79, certo? Então, 70 e 99 milímetros e inferior a 140 milímetros por dl, 2 horas após a sobrecarga de glicose, após a alimentação, certo? De alimentos de conteúdo de alto carboidrato. Então, vamos entender isso aqui. O paciente em jejum, quando faz o exame de glicose, para ser considerado normal, é de 70 a 99. Depois que ele come, se alimenta, o normal é até 140, tá bom? Intolerância à glicose, como é? Se eu tenho predisposição a ter diabetes, ou seja, eu sou diabético. A glicemia em jejum, ela está entre 100 a 125. Se eu fiz o exame em jejum e ela está entre 100 e 125, eu tenho predisponibilidade para ter diabetes, ou até mesmo eu já posso ter. Né? E quando eu sou diabética, é considerada uma pessoa diabética, como é? A gente colhe 2 amostras, certo? 2 diagnósticos colhidas, com resultados diferentes, certo? Igual ou acima de 126, ou quando a glicemia aleatória, feita a qualquer hora, estiver igual
ou acima de 200 miligramas na milímetros por dl na presença de alguns sintomas. Então, se apareceu alguns sintomas típicos da diabetes, eu fiz o exame qualquer hora, tendo me alimentado, deu acima de 126, então é preocupante. Pode ser um paciente diabético. E como é que essas duas amostras aqui, certo? Duas amostras colhidas em dias diferentes com resultados igual ou acima de 126. Você pode fazer, né, um dia na semana, colheu, deu um resultado, fez acima de 26, fez novamente, mais para frente, colheu, deu resultado acima de 26. Então, é um paciente diabético. E hoje em dia também a gente chama, quem faz muito é a gestante, né, que é a curva glicêmica, ou então TTGO, que é como a gente colhe a glicose do paciente em jejum, colhe lá e manda ele se alimentar do jeito que ele come normalmente, tá certo? Então, ele se alimenta, come normalmente. Com 2 horas depois, você colhe novamente o sangue daquele paciente. Aí você vai ver qual foi o resultado que deu. E aí é um dos testes mais seguros para saber se a pessoa é diabética mesmo ou não. Não sei se algum de vocês aqui já fez, assim, ou alguém da família já fez. Mas os médicos agora eles estão pedindo assim, né? E principalmente na gravidez também. Professora, e aqueles que naquela maquinazinha, assim, que bota Do o dedinho. dedo, sim, do dedo, tem que dar até quanto? Pronto. Aquele lá, quando a gente fura, né, o dedinho, que é o que a gente trabalha no dia a dia no hospital, ele tem uma margem de erro para mais e uma margem de erro para menos, tá bom? Então, vai depender se o paciente se alimentou ou não. O paciente chegou para você, ele já veio alimentado. Se der mais de 100, né? Então, não tá diabético ainda não. Agora, se der muito mais de 100, então tem que ter o cuidado. Aí você vai tomar insulina segundo o protocolo, que a gente tem um protocolozinho, tá certo? Todos os hospitais têm o seu protocolozinho, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, com o Ministério da Saúde, a gente imprime a tabelazinha, e aí ele vai tomar insulina de acordo com o protocolo. Se der 200, tantas unidades de insulina. Se der 300, é tantas unidades de insulina, né? E se der menos, aí não toma insulina. Se der menos de 200, não toma insulina. Toma só a medicação que o médico passar. Deu para entender, Laís? Deu, é porque eu fiz isso, assim, para me saber por conta de mim, porque às vezes que eu faço, eu já fiz várias vezes que eu tenho, sabe? Eu tenho uma máquina. Eu já fiz em jejum e já deu 145 em jejum. Aí no mesmo dia, de tarde, eu fui fazer para ver, né? Quanto era que dava depois que eu passava o dia se alimentando. Aí deu 69. Eu não entendi. Tem que ver se está funcionando direito e outra coisa. Pronto, o paciente ele não pode estar com muita fome, que vai dar alterado, e também ele não pode ter se alimentado, entendeu? Porque também vai dar alterado. E tem que ver se pode ser algum problemazinho no aparelho, tá certo? Tá, ok. Pronto, outra coisa, quando você estiver com aquele aparelhozinho, né, de medir a glicose, que vocês medirem a glicose do paciente que der H1, então, não quer dizer que o aparelho esteja quebrado, não. Quer dizer que a diabetes desse paciente, ela está tão alta que o aparelho ele não conseguiu ler. Então, está mais de 600, tá certo? Notem isso aí como observaçãozinha no caderno de vocês também. Quando der H1, é porque está mais de 600 a diabetes desse paciente. Tem que intervir imediatamente, tá bom? Tá certo, gente? Sim, professora. Eu foi preocupada com esse número. Como que a gente faz, professora? Quando der esse número, a gente pede
A gente dá algum medicamento, alguma coisa para ele? Quando der esse número, se você tiver, for algum paciente seu, alguém de casa, corre para o hospital, porque para entrar em acidose diabética, que a gente chama coma diabético, é muito rápido, certo? Muito alto. Então, se for algum paciente, alguma pessoa sua de casa, corre para o hospital. Se for paciente interno de hospital, aí avisa o médico, porque ele vai passar insulina de acordo com o protocolo. Tá certo? Sim. Pode Professor, falar. quais são os sintomas para a gente saber que uma pessoa está com diabetes? Tipo assim, minha irmã, ela agora recentemente, ela acha que está. Então, ela fez os exames e está aguardando. O médico falou um dia se ela recebeu o resultado. Entendeu? E eu perguntei a ela o que é que ela vem sentindo. Mãe, o que a senhora vem sentindo para a senhora achar que está com diabetes? Ela falou que, assim, simplesmente ela começou a achar uma mudança no corpo dela e ela disse, eu acho que eu tô. Aí foi fazer os exames, ainda não saiu. Mas me diga Olha, assim, os sintomas. existem vários sintomas, né, gente? Até aprender. Mas eu vou citar uns aqui para você. A vontade de comer incontroladamente. O paciente come muito, perde peso muito rápido também, faz muito xixi, principalmente durante a noite. Então, faz muito xixi durante a noite. Falou que do xixi ela tá com isso, entendeu? Então, a gente vai ver mais, tá certo? Mas é mais ou menos esses sintomas aí. Professor, e para quem tem baixa, quais são os sintomas? Os sintomas de quem tem diabetes baixa, ela Não, fica de quem está com a tonta, glicose baixa, é. isso, ela fica tonta, certo? Fica muito tonta. Também aquela pele muito fria, certo? Sudorese, né? Aquela pele fria. Então, são esses sintomas, mas a tontura. Fica tonta mesmo. Do nada. Para eu descobrir o que é que a pobrezinha da minha mãe tem, coitada. Ela vive gelada, gelada. Aí eu digo, não, mãe, deve ser o remédio que a senhora toma. E sempre é baixa, e sempre é baixa a glicose dela. Aí a gente faz o Sensação quê de quando ela tá assim? desmaio. Ela fica com Pronto. mal-estar, dizendo que fica com suor Isso. frio, a pobrezinha. Chega, fica gelada. Aí Tem dá uma um doce aí sensação pra ela. Não, você pode dar a ela, quando está desse jeito, que a glicose está baixa, pode dar um doce, dar água, a água é bom, sabe? Mas assim, nunca doce demais, um pedacinho só, dá um pedacinho de alguma coisa doce e dá água para ela tomar, aí melhora. Ah, Mas tá bom, obrigada. nada. Ó, os sinais e sintomas clássicos que levam a suspeitar, né, a suspeita de diabetes, quais são? Sede anormal, como eu falei, toma muita água, né, e a sensação de a boca estar sempre seca, que a gente chama xerostomia, aquela sensação que a boca está sempre seca, e toma muita água. Diurese frequente, né, muito xixi, perca rápida e inexplicável de peso também, fome constante, é um paciente que come muito, né? Então, se o paciente está comendo muito, tem fome constante e está perdendo muito peso, tem algo errado, tem que se pesquisar. Perda involuntária de urina durante o sono, tá certo? Então, esse paciente faz muito xixi e não tem controle, né? Ele não tem controle da urina. Outros sinais e sintomas, a fadiga, né? A falta de energia, a visão fica turva, prurido, que é prurido vulvar ou cutâneo, né? Ou balanospostite. Vamos lá. O prurido, vocês vão aprender, não sei se vocês já sabem, chama-se aquela coceirinha. Então, a paciente, a feminina, tem aquela coceirinha na vulva, né, na parte íntima. E aí é um que a gente chama que pode ser cândida, né? Então é uma cândida que é recorrente. Ela nunca fica boa, sempre está indo e voltando. Principalmente quando a diabetes está descompensada. Então, quando a diabetes
está descompensada, está alterada, a paciente ela vai apresentar muito esse prurido vulvar, a coceirinha, né, na parte íntima, lá na vagina. E no homem, a inflamação da glândula, né, ou do prepúcio, e do prepúcio. Também, quando está com diabetes descompensado, pode o paciente chegar para a gente com esse sintoma, né, de inflamação da glândula, né, e do prepúcio, e a gente desconfia que pode ser diabetes descompensada. Ou infecção fúngica recorrente, que foi isso que eu falei para vocês, né? A infecção fúngica recorrente se dá devido a um diabetes descompensada. E aí tem paciente mulher que sofre muito, né? Vai para ginecologista, faz preventivo, faz transvaginal e não passa nunca esse prurido, né? Nunca passa essa coceira, né? O prurido nunca passa, e a gente não se atenta de ver se é o diabetes descompensado. Porque quando trata o diabetes, aí resolve a outra situação. A gente tem que ver o paciente com um olhar por total, não pode só ver uma doença só, porque muitas vezes doença acarreta na outra, tá bom, gente? E cicatrização lenta de feridas, né? Parestesia nas mãos e nos pés. O que é isso, professora, parestesia? O paciente que tem diabetes, ele, principalmente quando está a taxa bem alterada, ele começa a sentir a dormência nas mãos, tá certo? E a dormência nos pés. Por isso que chega muito para cima, para a gente com o pé diabético, certo? Pé que queima, embrasa, porque não sente, então queima a região plantar do pé, né? Queima as mãos pegando no fogo, quando está cozinhando, porque não sente, não tem essa sensibilidade das extremidades, fura com prego e não sabe, quando vai ver o ferimento já está infeccionado, né? E aí existe aquela questão que tem que amputar pé, perna, né? Principalmente de pessoas que têm pé diabético, então tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa, um conselho para vocês, né, um ensinamento. Um paciente com pé diabético, que a gente chama de pé diabético, geralmente os ferimentos de diabetes, eles se dão nos pés, né, pé, perna. Então, é um paciente que a gente tem que ter extremo cuidado, muito cuidado, porque um curativo diabético, ele tem um odor fétido muito forte, gente, muito forte. Quando vocês forem para campo de estágio, vocês vão ver, né? Vocês vão conseguir fazer esses curativos, então vocês vão sentir. É um odor muito fétido, então quando a gente tira para fazer a troca de curativo, olha, a sala que você fez esse curativo, ela fica com um mau cheiro muito grande. Então, sempre coloquem isso na cabeça de vocês. Toda vida que vocês fizerem um curativo no pé diabético, seja numa UBS, quando terminar de fazer o curativo, peçam para desinfectar a sala, né, limpar, trocar saco de lixo, passar pano com água sanitária, limpar tudo, porque é um pé infectado, é um curativo infectado, então precisa ser limpa aquela sala novamente, né? E outra coisa, nunca vocês falem mal do curativo de um paciente nos corredores, né, que a gente tem que ter ética, muita ética no que a gente vai fazer. Então, nunca falar do curativo do paciente nos corredores, comentar com nenhum outro tipo de paciente, ou então, vixe Maria, tem gente que faz isso, fulaninha da limpeza, vinha limpar aqui essa sala, porque eu fiz esse curativo, estava podre, grita no meio do corredor, apodreceu tudo, então isso é falta de ética, certo, gente? Chame, converse com a pessoa que limpa, peça para limpar, porque é o protocolo a ser feito. E também vocês tentem não demonstrar para o paciente, né, que estão incomodados com aquele fedor, mesmo estando, mas a gente tem que ter cuidado com o paciente da gente, tá certo? Tem gente que não consegue fazer uma troca de curativo, né, um curativo diabético, porque tem esse odor fétido. Se eu não consigo,
eu chamo um companheiro meu, alguém meu que consiga, e tenho que ser humilde e pedir a ele para fazer, tá certo, gente? Então, é um conselho, levem isso para a vida de vocês, e vocês vão ver. Quando vocês forem trocar um curativo de pé diabético, a primeira pessoa que vocês vão se lembrar vai ser da professora Simária. Vocês vão ver, tá bom, gente? Mas siga os meus conselhos. E como prevenir? Como que a gente previne, né? O diabetes? Comer diariamente verduras, legumes e pelo menos 3 porções de frutas, tá certo? Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras, né? E aí a gente entra também que em massa, tirar massa. Quem gosta de comer muito cuscuz, né? Diminuir o cuscuz, porque o cuscuz ele é açúcar puro no nosso organismo. Quem gosta de comer muito pão também, diminuir o pão, essas coisas de massa. Opa, vixe, acelerei agora. Parar de fumar, né? Quem gosta do fumo, parar de fumar, praticar exercícios físicos regularmente, pelo menos 30 minutos todos os dias, manter o peso controlado. E a gente vai aprender agora um pouquinho sobre hipertensão arterial. Eu posso passar de diabetes, ficou claro? Ficou. Pode, professora. Professora. Então, vamos lá. A hipertensão arterial. Tá? A hipertensão arterial sistêmica, né? A confirmação da hipertensão se dá pela detecção de níveis elevados e sustentados. Lembrem do que eu expliquei para vocês. Níveis elevados e sustentados, né? Da PA acima de 140 ou 90 milímetros de mercúrio, certo? Em 2 ou mais medidas, em 2 ou mais dias diferentes, com pelo menos uma semana de intervalo. Então, vamos lá entender. O paciente veio, olhou a pressão, deu acima de 140, né, e 90 milímetros de mercúrio. Então, eu verifiquei 2 vezes, deu a mesma coisa, né, em dias diferentes. Teve uma semana de intervalo, o paciente veio de novo, veio aferir de novo, deu a mesma coisa. Então, a gente já considera esse paciente com a hipertensão. E aqui eu mostro para vocês, eu coloquei o quadrozinho, né, dos valores normais, né, da pessoa, os valores da pessoa com hipertensão. Então, a pressão ótima é qual? 120 por 80. Ah, professora, mas a minha pressão é 11 por 7, ou 11 por 6. É uma pressão baixa? Não, se a sua pressão, sempre que você afere, ela é esse valor, então a sua pressão normal é esse valor. Sendo que a pressão ela é alta quando está diferente da sua pressão normalmente. Uma pressão ótima, 120 por 80. Uma pressão normal, 130 por 85, né? Ainda é considerada normal, que é 13 por 8,5. Uma pressão limite, né? É como 130 por 139, 85, né? Ou 89. Lembre, pressão sistólica é a pressão que a gente chama pressão alta. Pressão diastólica é a pressão que a gente chama pressão baixa, tá certo? Então, hipertensão estágio 1, 140 por 159, e a diastólica, 90 por 99. Hipertensão 2, 160 por 179, de 100 a 109 a diastólica. E hipertensão nível 3, 180 por 110. E a hipertensão sistólica isolada, 140 por 90. Isso aqui vocês vão ver muito em idosos, tá certo? O idoso, ele tem muita pressão sistólica isolada. Sempre vocês vão ver que a pressão do idoso, quando chega para vocês aferirem, ela vai estar 160 por 100,
né, que é 160, é 16 por 10, certo? Então, 160 por 100, ou por 90, né, ou 16 por 80, que é 16 por 8, sempre vai estar isolada na pressão no paciente idoso, tá certo, gente? Alguma dúvida? Não? Não. Professora, eu entendi essa pressão isolada, sistólica isolada. Sim, essa pressão isolada é assim, sistólica isolada, né? É mais típica da pessoa idosa, né? Porque os vasos da pessoa idosa, os vasos sanguíneos, tá certo? Eles já são os vasos que são, como que eu vou dizer para vocês, mais espessos. Então, geralmente, a pressão da pessoa idosa, ela vai dar a sistólica mais alta e a diastólica, que é a baixa, mais baixa. Sempre vão ter níveis maiores da pressão sistólica. É típico do organismo da pessoa idosa mesmo, tá certo? Então, Sim, quando você pegar um paciente idoso que esteja com a pressão 16 por 9, e é um paciente medicado, aquela pressão não é considerada alta para ele, porque é típico do organismo dele mesmo. Entendeu, né? Professora, e esse dos estágios, que tem estágio 1, estágio 2, isso aí muda, no caso, para cada estágio tem um tratamento diferenciado, é assim? Isso. Porque assim, vamos lá. Quando o paciente está no limite, né? Esse paciente, a gente pode só orientar ele a mudança de vida, mudança de hábito, tirar o sal, começar uma caminhada, se alimentar saudavelmente, né? Tirar as gorduras, todos esses tipos de alimento e praticar exercício físico. Aí, então, esse paciente, muitas vezes a gente não precisa passar nenhum tipo de medicação para ele, tá certo? Só com a mudança de vida, essas já resolve. Quando já está nesses estágios, estágio 1, 2 e 3, já é um paciente que provavelmente precise mudar a vida, né? E estilo de vida. Mudar a alimentação, mais medicação. Então, vai o médico, né? E vai ter que escolher medicações para tomar. Aqui no estágio 1, às vezes no estágio 1, só a mudança de alimentação, exercício físico também resolve. Agora, do estágio 2 para o estágio 3, já tem que fazer uso de medicação também, tá bom? Entendeu? Entendi. Obrigada. Pronto. Aí, para a escolha dessa medicação, professora, como é? A escolha dessa medicação, ela é feita de acordo com a cor da pele do paciente, a idade, certo? Porque vocês vão aprender lá em farmacologia, que tem medicações que são metabolizadas e fazem efeitos em quais sistemas, né? De acordo com a pele. A pele que eu quero dizer é a cor, certo? Pacientes negros, eles usam uma medicação, pacientes que são mais brancos usam outro tipo de medicação para que venha fazer o resultado. Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento de medicação, sabe? Farmacológico, porque muitas vezes a gente que escolhe o tipo de tratamento junto com o médico. E as dicas para prevenir a hipertensão, né, arterial. Procure levar os problemas do dia a dia de maneira mais tranquila, que a gente se estressa muito, né? Então, isso aqui o estresse já é um fator para elevar a pressão. Tenha uma alimentação mais saudável, reduza o consumo de sal, importantíssimo, né? Reduzir o consumo de sal. Reveja o hábito de beber e de fumar. Evite ficar parado, movimente-se. Procure manter o peso saudável. Faça um check-up anual e siga as orientações do seu médico. A hipertensão ela é uma doença silenciosa, né? Então a gente tem que se prevenir. Tem que evitar o estresse. É muito difícil, mas a gente tem que evitar o estresse. O mesmo cartazinho que eu coloquei lá. Não fumar, né? Diminuir
o consumo de bebidas alcoólicas, tomar as medicações conforme a orientação, praticar atividades físicas, manter o peso adequado, né, e ter uma alimentação saudável. Pronto, hipertensão, todo mundo ok? Pode passar. Pode, professora, por mim sim. Pronto. Então, a gente vai ver também agora tipos de neoplasia mais comum na terceira idade, tá bom, gente? Quais são esses tipos de neoplasia? Que é o câncer. O câncer é definido como um grande grupo de doenças que podem afetar qualquer parte do organismo. Essa doença exibe um crescimento descontrolado de células anormais, com potencial de dimissão para outros tecidos. Então, o que é o câncer no nosso organismo? O câncer no nosso organismo, as células, as nossas células, que se multiplicam normalmente, elas vão crescendo aceleradamente. Então, elas crescem muito rápido, se multiplicam no nosso organismo muito rápido, e isso forma o câncer, tá certo, gente? Então, é isso, o câncer no nosso organismo. Só são as células do nosso organismo que se multiplicam muito rápido. E aí pode ser em qualquer lugar do nosso organismo, como na pele, né? No pulmão, no colo do útero, né? No câncer coloretal, então tem vários lugares. Então, isso é que é o câncer, uma invasão, né? Esse fato torna-se especialmente importante entre os idosos, pois a incidência dessa doença aumenta de forma considerável com a idade, já que, com o avanço dos anos, acumulam-se fatores de risco, né, de tipos específicos de câncer. Azevedo et al., 2018. Então, quais são os fatores de risco para que a gente desenvolva o câncer? Exposição cumulativa ao sol e radiações ionizantes, né? Então, a gente, quando eu acredito aqui que muitas pessoas idosas, elas não tinham acesso a protetor solar, ou então nem sabia nem o que era isso, né, no tempo delas. Então, se expunha muito ao sol, e agora vem acarretar nesse tempo agora deles, né, em forma de câncer. Contato com álcool, tabaco e poluição ambiental, alimentação inadequada, a exposição e infecção como fatores de risco para uma variedade de neoplasias malignas. Além do acúmulo desses fatores de risco, sabe-se que o sistema imune também se torna comprometido com a idade, tá bom? Então, quando a gente vai envelhecendo, o nosso sistema imune, ele também vai diminuindo, sendo menos eficaz no combate à neoplasia. Então, nosso sistema vai diminuindo, nosso sistema imune, e aí a gente fica com deficiência, né, para combater alguns tipos de câncer e neoplasia. Tais lesões incluem cânceres mais prevalentes no mundo, que são o câncer de pele. Então, o câncer mais prevalente no mundo, o câncer de pele, pulmão, colo retal, próstata e câncer de mama. Então, acho que a gente aqui, quase todo mundo que está aqui nessa sala de aula, conhece uma pessoa que já teve câncer de próstata, ou câncer de mama, né? Ou câncer de pulmão. Então, esses são os cânceres mais comuns, tá certo, gente? E que acometem também as pessoas idosas. O câncer de próstata é típico de pessoas, né, com mais de 50 anos. Então, a pessoa com mais de 50 anos, ela já tem que ter o cuidado, né, de fazer o seu exame. E a gente vai aprender isso lá na frente. Então, eu coloquei aqui, ó, para vocês, um tipo de câncer de pele, tá certo? Coloquei a foto, ó. Então, coloquei as fotozinhas. Aqui esses cânceres são típicos de pessoas da pele branca, né? Se você prestar atenção, ó,
Todos aqui têm a pele branca. E se dá como um sinalzinho, uma pinta, uma manchinha, uma pintinha que aparece, que a gente acha que é uma pintinha normal, né? Nosso organismo. E aí, quando vai investigar, é um câncer de pele. Então, câncer de pele, né? O que é? Os tumores malignos cutâneos se dividem basicamente em dois tipos, que é o melanoma, o câncer de pele não melanoma. O melanoma, menos frequente, porém muito agressivo, se apresenta através do surgimento de uma pinta, né? Surge uma pinta nova, e aí, desse surgimento dessa pinta nova, 70% dos casos é câncer melanoma, ou mudança na cor, tá certo? Aparece essa pinta nova, ou então uma mudança na cor, contorno, tamanho, ou aparecimento de algum sintoma. O aparecimento dos sintomas é o quê? Dor, prurido, que é a coceirinha, ou o sangramento, né? Nessa pinta já existente, se for uma pinta que já é existente, 30% dos casos são câncer. Então, vamos entender aqui. Quando aparece uma pinta nova, né, 70% dos casos são câncer. Ou quando vai aparecer uma mudança na cor, no contorno, no tamanho, de alguma pinta que esse paciente já tinha, 30% dos casos são câncer. E aí começa a aparecer o quê? Nessa pinta, dor, coceira, que é o prurido, e o sangramento. Então, 30% é câncer. Deu para entender, gente, essa informação? Ou ficou meio perdida? Eu entendi, professora. Pronto. Todo mundo entendeu, né? A pele das costas e as pernas são os locais mais comuns, porém, em idosos, o melanoma também pode ocorrer no rosto, couro cabeludo ou pescoço. E a gente vê muito, tá certo, gente? Ó, idosos que chegam com ferimentos, como eu mostrei para vocês esse daqui, ó, no rosto, né? Melanoma, esse aqui são melanomas, certo? No rosto, no pescoço, nas orelhas, porque é muito difícil. A gente passou protetor solar nas orelhas, não é não? Difícil. Me diga aqui quem de vocês aqui? Isso. É Passo, muito difícil. eu lembrei da orelha. Pois a partir da minha aula de hoje você vai se lembrar de passar protetor solar nas orelhas. Amanhã. Não esqueçam, gente. Olha, e é um câncer, né, agressivo, o melanoma, né, ele é basicamente agressivo, câncer de pele, né, principalmente na pessoa idosa que já passou muito tempo levando raios, né, sol, exposição ao sol, já passou muito tempo, então é um câncer prevalente na pessoa idosa. Outra coisa, eu vou citar para vocês um exemplo de um paciente, né, que eu conheci, fazia tempo que ele vem lutando contra o câncer, ele vinha lutando, né, contra o câncer melanoma. Então, ele perdeu parte da orelha, porque ele teve na orelha, né, teve na parte superior do olho e teve no tórax também, uma grande parte do tórax. Então, o que deu? Ele vinha tratando, eu não sei se ele estava fazendo em casa, os curativos em casa, eu não sei como era, deu mias, que são aqueles bichinhos, vocês sabem, né, o que é mias? Eu não sei. Pronto, é tipo aquelas lavazinhas, aquelas lavas que, bicho que chama, né? Pronto, deu bicho. Então, era um paciente idoso, que estava com os ferimentos dele cheio de mias, e aí a gente tinha que tirar, né? Eu nunca fiz o curativo dele, não, mas tem outras pessoas fazendo. Eu lembro que eu fiz o curativo de uma pessoa que tinha mias na cabeça. Então, tem que raspar o couro cabeludo, né?
e tirar todas. Tem que tirar todas as meias, porque se você deixar uma, elas se proliferam muito rápido. Então, deixou uma hoje, quando for amanhã tem o dobro, né, daquelas que você tirou antes. Professora, deve ser muito difícil um paciente desse, né? Aqueles que estão andando por dentro, ai meu Deus do céu. Isso, isso. Aí você imagine só uma situação dessa em um paciente idoso, né? Como não é difícil. Verdade. Aí, antigamente, a gente fazia o curativo assim, colocava éter dentro do local do ferimento para que elas subissem para respirar e a gente tirava com uma pinça, né? Porque elas ficavam escondidas lá dentro do ferimento. Então, colocava éter dentro do ferimento, elas subiam para respirar. Quando elas subiam, a gente aproveitava e tirava. Hoje em dia não se pode mais usar éter. Então, o que coloca? A gente coloca soro. Coloca soro no ferimento, aí elas vão subir para respirar, a gente tira. Então, tem que tirar todas. Então, vocês vão aprender isso, se Deus quiser. Então, assim, gente, a nossa aula de hoje termina aqui, né? Que são 9h51 já. Amanhã a gente tem aula novamente, continuação dessa aula e outro sistema novo, né? Boa noite, vou terminar aqui a aula, mas não sai ninguém, tá certo? Eu É. vou fazer